estou aqui com Alexandre Costa. Muito prazer. Prazer, seja muito bem-vindo. Obrigado. Mais um escritor aqui conosco. Ah, eu fico toda cheia. Estamos juntos, né? Toda feliz porque tem um escritor aqui comigo hoje. Fica mais fácil, né? O diálogo. Fica mais fácil o diálogo, é isso aí. exatamente. Lançando o livro Jornada de um Jovem Aprendiz, né? Vai mostrar pra gente aí. Já vamos deixar bem marcado o nome desse livro. Jornada... Daqui, deixa eu segurar aqui que daí eu peço para ele focalizar aqui bem pertinho aqui. O Gabriel daqui a pouquinho, aqui, Jornada de um Jovem Aprendiz, de Alexandre Costa. Ele vai falar desse livro aqui pra gente, direitinho. E Alexandre, me fala uma coisa, gostei muito, você tem esse envolvimento com o terceiro setor. Isso, eu sou... Tem conhecimento, né? Porque escreveu um livro sobre o terceiro setor também. Eu fiz mestrado, né, em terceiro setor, então eu sou pesquisador no terceiro setor, em assuntos relacionados a ONGs, institutos, fundações, mas mais vinculado para aquelas organizações que formam jovens de forma gratuita e ajudam os incluir no mercado de trabalho, né? Porque o terceiro setor é um universo, né? Tem várias áreas. Pode explicar para o pessoal o que é o terceiro setor? O terceiro setor basicamente são as organizações que não oferem lucros, né? Então são basicamente, são chamadas como ONGs, institutos, fundações, enfim, até partidos políticos, institutos religiosos, todos são considerados como terceiro setor, né? A que eu pesquiso, propriamente dito, são as organizações que são voltadas para a educação profissional. E há um incentivo. E há um incentivo, isso. E que ajuda a formar os jovens de forma gratuita e ajuda os a incluir no mercado de trabalho. Geralmente esses jovens de baixa renda, né? Entendi. E ele tem também um livro aqui, Como se tornar um jovem de sucesso a partir do terceiro setor. Exato. E, muito interessante, muita honra, a obra dele é prefaciada pela Luísa Helena Trajano, da Magalu. Parabéns a você, hein? Exato. Ela é uma entusiasta dessas organizações sociais, ela é entusiasta de um outro tema que eu escrevo bastante, inclusive que está mais tratado no romance, o Jornada de um Jovem Aprendiz, que é a lei de aprendizagem, né? Então ela é uma grande entusiasta da lei do aprendiz, né? De organizações que formam jovens para o mundo do trabalho e geralmente de graça, né? Assim, de forma gratuita. Ela é uma grande entusiasta, então quando ela teve contato com esse livro, que é o Como se tornar um jovem de sucesso a partir do terceiro setor, então ela foi lá na parte final, onde tem um apêndice, e ela achou interessante porque eu faço uma pesquisa, né? Eu fiz uma pesquisa em que eu mostro todas as organizações divididas por zona, né? Em São Paulo, Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste e Oeste, e essas organizações divididas por essas zonas, né? Por essas áreas. E aí é fácil para os alunos, ou aqueles que tiverem interesse no terceiro setor, aqueles que são jovens, para eles terem acesso, né? Então eles conseguem chegar facilmente nessas organizações. Então ela achou interessante e o conteúdo também. Ela falou, não, Alexandre, eu vou fazer esse prefácio e para mim foi uma grande honra, assim, tê-la como prefaciadora. Parabéns por você ter feito isso. E esse jovem aprendiz? O Jornada do Jovem Aprendiz, ela é um romance, né? Então, basicamente, eu mostro para os meus leitores, né? Então, quem são os meus leitores? São jovens aprendizes, jovens que são formados em organizações sociais, como o CEE, o ESPRO, a Rede Cidadã, o SBET do Rio de Janeiro, ou seja, tem várias, né, aqui no Brasil. Então, então eu mostro para esse meu público, né, que são esses jovens, essas pessoas que trabalham nessas organizações, que essa lei, a lei do aprendiz, que é uma lei que faz 20 anos, uma política pública, ela tem dado muito certo e durante esses 20 anos ela tem impactado, então ajudado a melhorar a vida de milhares de jovens no mundo do trabalho, né? Então, geralmente são jovens periféricos e que conseguem ter acesso a partir dessas organizações sociais que ajudam os a incluir no mundo do trabalho e posso dizer que suas vidas são melhoradas assim, drasticamente. Hoje, no meu tempo, eu comecei a trabalhar com 13 anos. Você com quantos anos começou? Com 15 também. Eu também fui um jovem aprendiz, né, que veio de uma organização do terceiro setor, até por isso que depois na vida adulta, né, estudando, tendo uma vida por bastante tempo no mundo das empresas, eu falei, agora eu quero fazer um resgate naquilo que me alavancou, né, aquilo que me impulsionou, que foi o terceiro setor. Então, hoje eu escrevo e a partir desses livros, desse romance, eu ajudo... assim, a ser uma referência para os jovens, né? Principalmente esses jovens, né, que são de baixa renda, mais periféricos, eles veem nesses livros, nessas obras e também nessas organizações sociais que dão uma grande oportunidade para eles como um alento.
Mas você estava falando que aos 13 anos você começou a trabalhar. Comecei a certo? trabalhar. Não, e hoje, esse jovem aprendiz, com qual idade ele pode já ser inserido no mercado de trabalho? Geralmente, esses jovens aprendizes, a lei estipula que são dos 14 aos 24 anos. Então, o que é a lei do aprendiz? A lei do aprendiz é um contrato de trabalho de 24 meses, parecido com o CLT. É até bom para quem está nos assistindo, para os empreendedores, Isso. buscar esse jovem aprendiz também, Exato, né? exato. Então, por exemplo, nessa obra aí, eu tento mostrar exatamente, a partir de um romance, o quanto é importante. Os Porque aí empreendedores... tem a jornada do herói, aí você vai navegando exato. nesse Então, livro, nessa história. Exato. Então, eu mostro o quão importante os empresários, os empreendedores darem oportunidade para esses jovens, né? E, geralmente, qual é o perfil desses jovens que adentram nas empresas a partir da lei do aprendiz? São jovens periféricos, jovens de baixa rendas, e que vêm sedentos, porque eles querem mudar suas vidas. Tem vários estudos que, quando eles adentram e cumprem a aprendizagem, né, esses 24 meses, eles acabam sendo arrimo de família e acabam aumentando sua renda, a renda da própria família em 80%, com um salário mínimo. Este ano aqui, a lei do aprendiz, ela ajudou a incluir, acho que 500 mil de jovens no Brasil. Nossa, então é um marco assim, sensacional assim, desses últimos 20 anos. Agora, infelizmente, nesses últimos 2, 3 anos, ela tem sofrido alguns ataques, né? É uma lei que foi criada no final do governo FHC. Eu acho que até por intermédio da ex-esposa dele, a Ruth Cardoso, que era uma grande referência no terceiro setor. Então, eu tenho certeza que foi ela que estimulou o FHC, né, a promulgar essa lei. Depois ela foi muito melhorada nos governos Lula e depois no governo Dilma. E nesses 2, 3 anos ela tem sofrido alguns ataques. Em 2019 ela sofreu um ataque de um senador, lá acho que do Mato Grosso, o Irajá Abreu. E este ano aqui, de um deputado chamado Cristino Áureo. E aí as organizações sociais, tipo o CE, o ESPRO, o SBET e outras, né, essas são as maiores, né, a Rede Cidadã, fizeram uma grande manifestação nas redes sociais e a gente conseguiu barrar, e ela foi rejeitada pelo Senado, né, semana passada. Porque, veja bem, se está dando certo, é tão difícil dar certo alguma coisa, então quando dá certo, Exato, a gente tem que proteger, como se fosse uma planta, para aquilo realmente florescer. E nós precisamos muito cuidar dos nossos jovens, né, Alexandre? Exato. E aí, falando um pouco do romance... Dos personagens, conta um pouquinho. Conta um pouquinho, a gente adora contar do nosso filho, né? É isso aí. Nosso filho, né, Alexandre? É como se fosse um filho. Eu estou no meu terceiro filho. É né? mesmo? Exatamente, Ai, é como se fosse legal. um filho. Assim, É filho. E que a gente trata assim com muito carinho, com muito amor. Bom, basicamente, Vera, eu trato de 3 personagens, né? O Emílio, a Sofia e o Saibinho, em que o ápice dessa história é dentro de uma empresa, ela acontece dentro de uma empresa de TI futurista da década de 90, então na ficção eu levo esses 3 personagens, e os 2 principais, que é o Saibinho e o Emílio, eles se encontram e tornam-se grandes amigos. E ali eles passam dentro do refeitório da empresa, passa a ser o palco, né, onde eles conversam, onde eles têm grandes diálogos, e ali eles trocam ideia. E ali começa um processo de transformação. O Emílio, que é o protagonista, ele é um jovem periférico, ali ele fala que ele é do Emboimirim. Tá. O Emboimirim é uma extensão periférica ali da Zona Sul, que começa no São Luís, vai até o Jardim Ângela. Mas ele não fala de que bairro que ele é, ele fala, eu sou da quebrada ali do Emboimirim. E o Emílio tem um segredo, ele gosta de capa de livros. Então ele fala que os livros são como códigos indecifráveis. Ele tem uma série de dificuldades de leitura, mas ele gosta das capas de livros. Então ele fala dos mistérios, os mistérios das palavras nos livros. E ele tem esse segredo, e esse segredo é manifestado quando ele faz pipa. Nós estamos falando de uma periferia, e na década de 90, as diversões de rua, né? Assim como hoje também, é a pipa, os jovens. Então quando ele está fazendo a pipa e afinando a vareta, a referência é do pai dele, que é marceneiro. Quando ele está fazendo o revestimento da pipa, é a capa de livro. Então, quando ele está com 13, mais ou menos, para 14 anos, estou dando muito spoiler já, né? Quando ele está com 13... Não, tá gostando, tô gostando. Quando ele está com 13 para 14 anos, Vera, o pai dele falece numa avenida movimentada da cidade de São Paulo,
E ele fica despedaçado, psicológica e financeiramente. Então ele é amparado por uma organização social do tipo do CIE, do ESP, eu chamo de ONG, né, no livro. É amparado física e psicologicamente. E aí ele é incluso. A hora que ele menos percebe, ele está dentro de uma organização, e aí, que ajudam a incluir, ele está dentro de uma empresa de TI futurista. E lá ele conhece seu melhor amigo, que é o Saibinho. E o Saibinho? O Saibinho, ele passa a ser o mentor de Emílio. Ele é um jovem, o Emílio, o Saibinho já é um jovem mais genial, um jovem meio que cartesiano, lógico, e ele é amante de TI. Mas ele tem um grande sonho de conhecer a Índia, né? E aí por isso da capa do livro, que tem o Taj Mahal. Maravilha. E quando ele está com 28, 29 anos, ele sonha em conhecer a Índia, e quando ele está com 28 para 29 anos, ele vai para a Índia. E tudo isso é a partir de um sonho que ele tem, né? Quando é adolescente, que fala o seguinte, olha, quando você tiver com 28 para 29 anos, aparece um velhinho para ele de túnica açafrão, de barbas longas, com um japamala, dizendo o seguinte, olha, quando você tiver com a idade dos 28 para 29 anos, retorno de Saturno, eu estarei te esperando no país cujo rio nutre o seu povo como sangue, que nutre suas veias e passam por suas artérias. E aí quando ele está com 28 anos, ele fala, pô, mas de onde que é? Eu só sei que me parece que é o Ganges. Mas o Ganges vem do Nepal, passa pela Índia e segue seu curso, passando por alguns países do Oriente, até chegar no mar, né? E aí ele vai para a Índia. E da Índia ele vai passando de cidade por cidade. Ele vai para New Delhi, que é a capital da Índia. Depois ele passa por Rishikesh, que é uma cidade mística. Você pesquisou, hein? Bom, o leitor pode falar, pô, de onde que veio tudo Que isso? maravilha. Eu já fui para a Índia. Você foi para lá? Eu já fui para a Índia, mas é ficção. O que está no livro é ficção. Eu entendo. E aí ele passa por Rishikesh. É que a gente que é escritor também, a gente já mergulha, né? Exatamente. Mergulha. Porque acho que o pesquisador, o escritor é como se fosse pesquisador, né? Ele tem que pesquisar, adentrar para trazer conteúdos legais e ajudar a impactar, né? Então ele passa em Rishikesh, ele conhece Rishikesh, aí tem uma grande transformação na vida do Saibinho, que é em Rishikesh, que é uma cidade mística. Ele passa por Varanasi, que é a cidade dos mortos da Índia. Mas o ponto crucial é que ele passa em Agra. Agra é a cidade onde tem o Taj Mahal, que é o mausoléu, né, que está na capa. Que é o maior presente dado de um ser humano para o outro, né, Taj Mahal. E aí dentro do Taj Mahal ele fica inebriado, ele fica entusiasmado, ele pega e ele vai se comunicando com o Emílio a partir de cartas. Tá. E uma das cartas, que é do Taj Mahal, ele descrevendo o Taj Mahal, aquela beleza de mármore, que de manhã fica rosa, à noite branco, e no pôr do sol ele vai ficando rosa também. Inspiração para escritores, poetas, músicos e afins, né? Você precisa ir lá, Vera. Não sei se você já foi, né? Não fui, preciso, com certeza. E aí ele manda uma carta para o Saibinho, para o Emílio, que está aqui no Brasil, dizendo o seguinte, ele manda uma carta com uma lasquinha do Taj Mahal, dizendo o seguinte, olha, quando você encontrar o seu grande amor, entregue para ela, essa lasquinha. Só que você vai saber qual que é o seu verdadeiro amor, e ela entrega. E é onde começa a parte do amor do romance. Porque o romance nada mais é do que um retrato da nossa realidade, né? E tem que ter o amor. E o amor acontece a partir dessa lasquinha do Taj Mahal em que o Emílio encontra a Sofia. A Sofia é uma jovem ex-aprendiz que na infância queria ter sido pedagoga, mas aí ela tem um contato com um nazista. E aí que acaba bagunçando a vida dela, acaba destruindo ela emocional e fisicamente, e aí ela se torna psicóloga. Se torna uma mulher completamente forte, freudiana, discípula de Frida, que ajuda muito o Emílio também, levando ele para o México. Então, assim... Os personagens viajam, você vai levar as pessoas a vários lugares. Vários lugares, exato. Já gostei, meu Deus, grande pesquisador. Exato, mas assim, o foco é falar da importância do aprendiz. Porque todos eles são aprendizes. Então você vê, Emílio, um periférico, um jovem de baixa renda, assim como Sofia e como também o Saibinho, e que a partir de uma oportunidade dentro do mundo das empresas, você vê o quanto que eles conquistaram. Um foi para a Índia, dois foram para o México, e assim que acontece. É assim mesmo, né? É um grande alento para muitos jovens. Sai da periferia e se tornam pessoas realmente. Com dignidade, mas com mais dignidade, né? Para poder experimentar o que é bom,
para poder Ingressa no viajar, mercado. para ingressar, para poder ter uma vida mais digna, estudar e ter uma série de oportunidades, né? Que não seriam possíveis Se não fosse... se por esse meio. Rodolfo Tufik, boa noite, troca ideia. Emerson, onde comprar esse livro? Olha, eu estava pensando nisso agora, hein? Posso falar? Claro, deve. Bom, nós temos em dois formatos, Vera, esse livro, né? O digital, para quem quiser o digital, só chegar na Amazon, digitar lá Jornada de um Jovem Aprendiz, já vai cair no livro, né? E, inclusive por conta desses ataques, né, que a lei da aprendizagem sofreu, eu estava com um valor um pouco superior do que está lá e eu baixei para R$ 4,99. Para que as pessoas possam conhecer, ter acesso ao romance e conhecer um pouco da lei do aprendiz e o quanto isso é importante. E no físico, né, o livro físico está na página do Instituto, em que eu sou um dos fundadores, que é o www.institutosatia.org.br. Está direitinho lá agora também o Exato, Instagram, né? Exato. E para as vendas que a gente fizer pelo site, Vera, a gente está com uma campanha que se chama Change, né? Mude através dos livros, né? Que é Change Through Books, né? Que é mude através dos livros. Que a cada venda que a gente faz, a gente direciona um livro. Os livros que tem lá, tem um livro com a caneca, tem somente o livro. A cada venda que a gente faz pelo livro, a gente manda um para uma ONG, né, que forme os jovens, que ajude a incluir, que esteja passando por dificuldade neste momento, né, que esteja desgarçada por conta da pandemia, dessa crise social, econômica e política que a gente tem vivido e como essas ONGs, organizações, elas vivem de muitas vezes doação, de parceria. Muito. Então a gente está enviando para eles. Então quem quiser adquirir o livro fisicamente, a gente manda o exemplar para quem quiser adquirir e manda o mesmo exemplar para uma dessas ONGs que são parceiras nossas ou outras que nos indicarem. Que maravilha, parabéns por essa iniciativa. A Gelupo disse aqui, gente, eu li o livro Jornada de um Jovem Aprendiz, é muito bom, simplesmente maravilhoso. Parabéns, Alexandre. Olha que gostoso esse feedback, olha hein? aí, ó. Gi, muito obrigado pelo seu comentário, viu, querida? A gente fica muito feliz de fato. Agora, deixa eu ver quantos minutinhos nós temos. Temos um minutinho ainda, né? Eu quero falar com o Alexandre de escritor para... 3 minutos? Pelo amor de Deus, mas vamos lá. Sobre a construção de personagem. Como que é construir esse personagem? Então, os personagens, eles são... basicamente eu construo a partir de referências que eu tenho, né? Assim, de outros livros. De escritor para escritor. Exato, de outros livros, mas também um pouco da minha história de vida, das pessoas que estão próximas de mim. Todo mundo pode ser, assim, uma grande referência para mim. Sim. Eu utilizo amigos, eu utilizo pessoas das quais eu trabalhei. Geralmente eu pego um perfil Sim. e aí eu vou talhando, Exatamente. e ele vai tendo... Aí da hora que a gente menos percebe, a gente... se perde com o personagem. É como se ele virasse realmente... Ele vira uma pessoa, né? Uma pessoa. E aí ele tem seu próprio caminho e aí, assim, cara, é mágica. É uma Olha, coisa, eu assim, como escritora, eu posso maravilhosa. avaliar e falar para vocês, eu estou diante de um grande escritor. Parabéns, Estamos Alexandre. juntos. Obrigado pela oportunidade. Parabéns, Viu, Vera? parabéns. Obrigado. Volte Obrigado. contar um pouco mais dos personagens. É uma delícia ouvir Com você certeza. falar. Realmente é um filho. Eu, como escritora, fico aqui olhando e falo, meu, é um escritor. Porque uma coisa é a pessoa falar, já escreveu um livro, já plantou uma árvore, já teve um filho. Gente, isso aí não tem nada a ver com ser escritor. Exato. Eu fico muito brava, inclusive, quando dizem isso. Escritor é essa construção de personagem. Obrigado. Gente, isso dá um trabalho, dá um trampo. Mas é tão gostoso, é tão maravilhoso. Porque você... É como se você desse vida mesmo, né? Exatamente, É uma coisa, assim, é maravilhoso. extasiante, assim, na verdade. Eu quero agradecer a sua presença Obrigado, e pedir para você obrigado. deixar suas considerações finais com os nossos teleinternautas, com todo mundo que está aqui conosco. Bom, eu, assim, como eu falo, eu trato desse tema, né, que é a lei do aprendiz, sobretudo nesse livro, né, eu faço um apelo, principalmente nesse momento de grande crise social, política, econômica, que os empreendedores, né, os empresários possam ter acesso, quer dizer, possam pesquisar organizações sociais como o CIE, o ESPRO, o Rede Cidadã, o ISBET, e contratar esses jovens aprendizes que custam muito pouco e Vai transformar. além de trazer quer dizer, um jovem com uma grande qualidade, quer dizer, com uma capacitação já muito bacana por essas organizações, ainda vai transformar o entorno desse jovem, a família dele. Então eu faço um apelo para que os empreendedores e empresários busquem jovens aprendizes, né, para suas empresas. Olha, como nós temos o Grupo Troca Ideias, sempre com muitos empreendedores, gente, lembra aí agora, quando for contratar, busca
vai adquirir conhecimento para poder ter esse jovem aprendiz trabalhando contigo na sua empresa, que você vai transformar a vida. Isso está servindo para mim também. Eu também vou buscar um jovem aprendiz para trabalhar comigo Olha aí, na minha que bacana. loja. Aí, tá vendo? Já temos mais um, hein? Ó. Vou sim, com Olha, certeza. que bacana, Gente, conversei com o Alexandre Costa, que está aqui lançando seu livro Jornada de um Jovem Aprendiz, mas não é o primeiro, já é o segundo, terceiro? Terceiro livro dele. Eu fiquei muito feliz com esse bater um papo com o escritor. Não é sempre que tem escritor que a gente percebe com essa mesma sintonia aqui. Obrigado, parabéns, tá? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado, velho. Pessoal, um beijo grande, obrigado por vocês que estão aqui conosco. Troca ideia um por todos e todos por um. Tchau, gente. Até mais. Até semana que vem.